Hoje você vai conhecer um caso de assassinato que parece ter saído de um filme de terror. Uma jovem de 19 anos que foi morta por um assassino em série que ninguém conseguia identificar. Um crime que ficou sem solução por quase 20 anos, até que a ciência e a tecnologia entraram em cena. Quem era o assassino? Como ele foi pego? E o que o levou a cometer esses assassinatos? Essas são as perguntas que vamos responder neste vídeo. Um mistério que envolveu 4 mulheres, 2 estados e um monstro. Essa é a história de Tiffany Johnston, uma história que você não vai acreditar que é real. Fique comigo e descubra a verdade por trás do caso de Tiffany Johnston, uma história que vai te deixar arrepiado e surpreso. Tiffany Johnston era uma jovem de 19 anos que morava na pequena cidade de Bethany, em Oklahoma. Ela era filha única de Cat Dobry, uma senhora de sangue indígena muito conhecida e querida na cidade em que morava. Tiffany era uma menina muito amada por todos. Era aquele tipo de pessoa que todos gostavam de estar em volta. Muito animada, a menina irradiava luz por onde passava. Ela tinha uma forte relação de amizade com sua mãe, sempre contando para ela suas alegrias e tristezas. Tinha na mãe uma confidente, uma verdadeira amiga. Elas sempre estavam juntas, existia fortes laços de amor entre mãe e filha. A garota tinha uma prima chamada Misty Witch, que era muito próxima dela. Elas adoravam se divertir juntas, e o passatempo predileto delas era ir dançar em clubes de música country. Em uma dessas noites de diversão, ela conheceu Ryan, e eles começaram a sair juntos e namorar. Ryan havia crescido ali, na cidade, junto com Tiffany, e os dois, quando pequenos, frequentavam a mesma igreja. Mas se conheciam apenas de vista. Ryan era bem tímido e reservado, mas isso não atrapalhou em nada o relacionamento dos dois. Tiffany e Ryan instantaneamente se deram bem. Eles tiveram uma conexão ali naquela noite no clube. Depois disso, se tornaram inseparáveis. Eles gostavam muito de ir a clubes juntos para dançar e se divertir. Então, após a formatura, como era de se esperar, eles se casaram. Depois que a Tiffany e Ryan se casaram, ela foi trabalhar de garçonete em um restaurante mexicano ali na cidade. Ela também tinha um emprego de meio período como vendedora em uma loja de eletrônicos. Essa loja ficava do outro lado da cidade. Então, todos os dias, a moça tinha que atravessar a cidade para chegar até o seu segundo emprego. Tiffany dava duro, pois ela tinha planos de ir para a faculdade. Ela queria trabalhar com plantas e fazer arranjos de flores. Ryan trabalhava como operário em uma fábrica e, infelizmente, nem sempre os horários deles batiam. E os dois não conseguiam passar tanto tempo juntos. Mas quando eles conseguiam ficar juntos, o recém-casal aproveitava a cada segundo. Era sábado, dia 26 de julho de 97. Tiffany e Ryan combinaram então de ir até o clube de música country naquela noite para comemorar seus 3 meses de casado. Ryan estava no trabalho e iria direto para o clube para encontrar com Tiffany lá. Ryan chegou no clube à noite, mas Tiffany não apareceu. Aquele sábado, Tiffany havia ido até o lava-rápido da cidade para lavar seu carro, e a jovem foi vista por testemunhas por volta das 18 horas lavando o carro. Testemunhas também falaram que haviam 3 homens olhando de forma suspeita para Tiffany no lava-jato. Essa informação é muito importante, mas vamos falar sobre isso mais para frente. Aquela foi a última vez que Tiffany foi vista com vida. À noite, ao perceberem que a jovem não estava em casa e nem havia ido ao clube, a mãe de Tiffany então começa a ligar para o pager de Tiffany. Naquela época, eles não tinham celulares, então o uso de pagers era muito comum. Algo estava muito estranho, já que a garota não estava respondendo ao chamado do pager. A família então resolve ligar para o 190 e a polícia é acionada. Aquela era uma cidade pequena e rapidamente os policiais então encontraram o carro de Tiffany abandonado, imagine vocês, em frente ao lava-jato Sunshine. As chaves do veículo estavam no contato, a carteira, documentos e o pager da garota foram encontrados dentro do carro. A polícia local da cidade de Bethany então pede ajuda para os policiais estaduais de Oklahoma. E no dia seguinte, reforço policial chega. Eles começam ali então uma busca frenética pelo paradeiro de Tiffany. Os investigadores então recebem uma pista. Moradores de uma cidade a 15 quilômetros aproximadamente dizem ter encontrado manchas de sangue no mato. E isso chamou a atenção deles, claro. Os cidadãos locais então decidem por entrar naquela zona de mato e lá encontraram o corpo de uma mulher. A polícia rapidamente chega ao local e encontra o corpo de uma mulher branca, vestida apenas um top e com marcas de estrangulamento no pescoço. O estado que aquele corpo sem vida foi encontrado indicava que a garota havia sido violentada também. A família foi chamada para fazer o reconhecimento e realmente era o corpo de Tiffany Johnston. Todos ficaram chocados com aquela informação. A garota não tinha inimigos. Quem poderia ter feito aquilo com ela? Por qual motivo?
Afinal, o que havia acontecido ali? Os detetives então começaram a fazer uma busca ao redor do Lava Jato, no carro do Tiffany, enfim, começaram a procurar por pistas para tentar entender o que havia acontecido ali. Mas não encontraram nada suspeito. Nenhum sinal de briga, agressões, nada. O carro não estava revirado, nada disso. Logo foi descartada a hipótese de assalto, já que os pertences pessoais de Tiffany Johnston estavam ali no carro. Lava Jato Sunshine era bem movimentado. Se alguém tivesse sequestrado Tiffany, provavelmente teria havido uma briga ali ou resistência, né? A garota iria gritar e se debater. Mas a cena ao redor do carro dela não demonstrava isso. O carro estava destravado e não havia nada em volta da cena que estava remexido, de modo a indicar que alguma alteração tinha ocorrido. A polícia então rapidamente chega à conclusão que o conflito não ocorreu ali. Provavelmente tinha ocorrido em algum outro local. Os detetives estavam trabalhando com a hipótese que ela conhecia a pessoa e foi com ela sem oferecer resistência. Nesses casos, a polícia sempre começa a investigação por pessoas próximas, e então foram interrogar o marido, Ryan. Ele informou que estava trabalhando naquele dia das 15 às 23 horas, e o álibi dele também foi confirmado. Ryan foi excluído então da lista de suspeitos. Vocês se lembram daqueles 3 indivíduos suspeitos do Lava Jato? Então, como não restavam muitos suspeitos, a polícia resolveu concentrar todos os esforços naqueles 3 homens que estavam no Lava Jato. A polícia colocou o perfil daqueles 3 no disque de denúncia, pois algumas testemunhas acreditavam que eles poderiam estar envolvidos com a morte de Tiffany. A polícia conseguiu centenas de denúncias de pessoas que se enquadravam com aquele perfil de suspeitos e conseguiu chegar ao trio. Os investigadores então interrogaram os 3, mas para sua frustração, os álibis deles foram confirmados. A polícia chegou até a usar o polígrafo para verificar se estavam mentindo, sem sucesso. Aquele trio foi excluído da lista de suspeitos e os investigadores voltam então à estaca zero. Mãe de Tiffany estava arrasada. No dia do funeral, ela precisou de roupas novas para Tiffany, roupas de colarinho alto para tentar encobrir as marcas de estrangulamento que a filha havia sofrido. E foi então sua amiga quem a ajudou, fazendo a roupa para Tiffany. O nome da amiga era Patsy Milley. Guarde bem esse nome, Patsy Milley. Patsy era a melhor amiga de Katie, mãe da garota morta. Patsy havia costurado o vestido de noiva de Tiffany 3 meses antes, e agora estava costurando a última roupa que Tiffany usaria. O tempo passa, os detetives não recebem nenhuma informação nova, nenhuma pista, e o caso então começa a esfriar. 5 meses após o assassinato, a polícia volta ativa, pois eles recebem uma ligação do dono do Lava Jato Sunshine. Ele informa para a central que ele acabava de ver no noticiário um homem que tinha sido preso depois de um sequestro no Texas e que ele reconheceu esse indivíduo como sendo um cliente do seu Lava Jato. O nome desse cliente era William Lewis Reese. William era um ex-presidiário solto em 1996, um ano antes daqueles fatos. William estava aparecendo no noticiário, pois no dia 15 de maio de 97, 2 meses antes da morte de Tiffany, uma estudante universitária chamada Sandra Seipor havia saído do seu trabalho ali por volta das 18 horas e ido até um posto de gasolina próximo para abastecer o seu carro. Chegando lá, Sandra encontrou William Reese, um homem de 37 anos que se passou por um bom samaritano, e se ofereceu então para trocar o pneu do carro da jovem, já que ele estava furado. O que Sandra jamais imaginou é que Reese era o responsável por furar o pneu dela, uma faca, quando ele estava distraído dentro da loja no posto. William Reese tinha a intenção de sequestrar e matar Sandra, assim como ele tinha feito com outras mulheres antes. Reese conseguiu convencer Sandra então a entrar no seu caminhão, dizendo que ele iria levá-la até a oficina mecânica para consertar o seu carro. No entanto, assim que eles entraram na rodovia interestadual 45, Reese mudou de direção e começou a dirigir em alta velocidade para o sul. Ele então ameaçou Sandra com uma arma e tentou estuprá-la. Sandra entrou em pânico e lutou contra Reese, tentando pegar a arma dele. Ela conseguiu abrir a porta do caminhão e, imagine vocês, pulou do veículo em movimento, caindo na rodovia. Ela sofreu várias escoriações, fraturas e hematomas, mas conseguiu sobreviver. Sandra foi socorrida por outros motoristas que passavam pelo local e levada para um hospital. William Reese fugiu do local, porém mais tarde foi pego pelos policiais. O dono do Lava Jato disse à polícia que aquele rapaz frequentava seu Lava Jato regularmente, porém era um homem de poucas palavras. A polícia começou então a investigar William Reese e descobriram que no dia do assassinato de Tiffany, aquela figura estava hospedada em um pequeno hotel ali próximo. Os investigadores somente tinham essa informação, mas não conseguiram encontrar nada que ligasse esse monstro com a cena do crime. Tiveram mais uma vez que abandonar as investigações e novamente o caso foi arquivado.
A mãe de Tiffany, Johnston, Cat Dobry, nunca desistiu de buscar justiça pela morte de sua filha. Cat manteve contato constante com a polícia de Bethany e insistia para que eles continuassem a procurar pelo assassino. Ela também participava de grupos de apoio a famílias de vítimas de crimes violentos. Fazia campanhas para aumentar a conscientização sobre o caso de Tiffany. E ela chegou até a distribuir panfletos com a foto de Tiffany e o número de telefone para denúncias. Ela também concedeu entrevistas para a imprensa local e nacional, pedindo que alguém que soubesse de alguma informação sobre o crime entrasse em contato com as autoridades. Cat sempre reclamava que a polícia não estava fazendo o trabalho deles de investigação. Ela dizia que não ia desistir até que o assassino fosse preso e condenado. Ano após ano, o caso ficou sem solução. No aniversário de morte de Tiffany, Cat observou que sempre eram deixados presentes no túmulo de sua filha. Pequenos anéis, toalhinhas de crochê, colares, e aquilo deixava Cat intrigada. Quem sabia quem era que estava fazendo aquelas visitas ao túmulo de Tiffany deixando os mimos? Por 15 anos, Cat não desistiu de buscar respostas e nem deixou a polícia desistir. Ela implorou para a polícia reabrir o caso e, depois de tanta insistência, a polícia do estado de Oklahoma resolveu reabrir o caso arquivado. A polícia, então, revirando os arquivos, descobre uma amostra de DNA coletada no corpo de Tiffany na época do assassinato. Após 15 anos, a análise de DNA evoluiu muito, e com novas tecnologias de agora, o detetive responsável pelo caso viu uma luz no fim do túnel. Ele contactou o criminalista e pediu para refazer o teste de DNA com aquele material, e após receber o laudo, eles puderam identificar que aquele DNA era masculino. Mas, devido à qualidade do material, que já estava guardado há 15 anos, não foi possível ser feita uma análise completa e precisa. E, com isso, eles não puderam lançar aquele laudo na base de amostras de DNA da polícia. Com aquele DNA em mãos, os investigadores resolvem, então, chamar todos os suspeitos da época e coletar o material de DNA deles para comparar com o material coletado na época. E sendo assim, todos foram chamados, marido, Ryan, amigos, enfim, qualquer um que fosse suspeito. O investigador estava animado, mas após os resultados, nenhum dos suspeitos tinha o DNA compatível. Faltava apenas um possível suspeito, William Reese, o sequestrador identificado como cliente do Lava Jato. Além da tentativa de sequestro de Sandra Saypor em maio de 97, William Reese também era suspeito em uma série de casos de pessoas desaparecidas que ocorreram semanas após o assassinato de Tiffany. Um desses desaparecimentos foi de Jessica Kane. Ela tinha 17 anos e era uma estudante e atriz de teatro em Clear Lake, Texas. No dia 17 de agosto de 97, ela foi a uma festa para comemorar sua performance em um musical da escola. Ela saiu da festa por volta das 23 horas e dirigiu seu carro em direção à sua casa, em Tick Island, Texas. Ela nunca chegou ao seu destino. Seu carro foi encontrado abandonado na ponte que liga Clear Lake a Tick Island, com sua bolsa e seu celular dentro. Ninguém viu ou ouviu nada de estranho na ponte naquela noite, e não havia nenhum sinal de Jessica naquela área. Seu corpo não foi encontrado por quase 19 anos. Outra suposta vítima de William era Kelly Cox. Ela tinha 20 anos e era uma estudante de criminologia na Universidade do Norte do Texas. No dia 15 de julho de 97, ela foi com sua turma visitar o Departamento de Polícia de Denton, Texas. Ela deixou seu carro no estacionamento, em frente à delegacia, mas quando voltou não conseguiu abrir a porta. Então ela ligou para seu namorado pedindo ajuda, mas quando ele chegou lá, ela já tinha desaparecido. Seu carro então foi encontrado com sua bolsa e seu celular dentro, mas não havia nenhum sinal de Kelly. Seu corpo não foi encontrado por quase 19 anos também. Aquela busca pelo assassino de Tiffany poderia revelar um serial killer. Os policiais chamados Rangers do Texas foram chamados então para ajudar a identificar esse monstro e tentar ligar William Reese aos assassinatos que haviam acontecido em 1997. Em 29 de janeiro de 2014, 17 anos após o assassinato de Tiffany, os policiais então buscam por William Reese na cadeia, uma vez que ele já estava preso pelo sequestro de Sandra, e coletam uma amostra do seu DNA. Após comparar o DNA de William com o coletado na cena do crime de Tiffany, o resultado indica que aquele material poderia pertencer a William sim, ou a qualquer um de seus parentes masculinos. Aquela informação foi frustrante, pois a polícia não poderia atribuir a William a culpa pela morte de Tiffany, já que o resultado foi parcial. Após aquele resultado, a polícia estava convicta que o culpado era William Reese, mas precisariam de uma confissão. Os detetives então resolvem negociar com Reese, dizendo que caso ele colaborasse e confessasse o crime, eles não pediriam a pena de morte para ele. William então aceita o acordo e confessa, não apenas a morte de Tiffany, como também a morte de 2 outras garotas desaparecidas. Ele indica para a polícia onde enterrou os corpos das meninas e ajuda a polícia nas escavações.
William relata que no dia da morte de Tiffany ele teve uma discussão com ela porque ela estava espirrando água nele. E após isso, ele colocou Tiffany dentro do trailer de cavalos de sua picape branca e dentro do trailer ele violentou a moça de uma forma brutal e acabou matando ela ali dentro, sufocando a pobre defesa com os braços até a jovem Tiffany perder a vida. Os investigadores não acreditaram muito naquela narrativa. Eles acreditavam que não havia tido nenhuma discussão. Os detetives então contam para Cat, a mãe de Tiffany, que William havia confessado o crime. A senhora fica perplexa e incrédula. Ela conhecia William Reese. William frequentava o restaurante que a mãe de Tiffany trabalhava. Sempre muito tímido e quieto, Cat relata que conheceu William no dia que foi até a casa de sua melhor amiga, Patsy Milley, a costureira que fez o vestido de casamento de Tiffany. Essa mulher era, imagine você, a mãe de William. Aquela mulher havia preparado as roupas para o funeral de Tiffany e seu filho havia cometido aquele crime bárbaro. No ano de 2014, aqueles presentes que eram deixados misteriosamente no túmulo de Tiffany pararam de ser colocados lá. Coincidentemente, este foi o ano que Patsy Milley morreu. A costureira e melhor amiga de Cat nunca contou para a amiga que sabia que seu filho havia feito tal maldade com Tiffany. Mas provavelmente aqueles presentes no túmulo eram uma forma que a mulher achou para encontrar sua paz de espírito, pelo mal que seu filho havia feito a Tiffany. Agora que já haviam evidências suficientes para incriminar William Reese, o promotor do caso entrou em contato com Cat e perguntou o que ela queria. A mãe de Tiffany então respondeu: "Eu quero apenas olho por olho, dente por dente." A mulher desejava penas de morte para o cruel assassino de sua filha adorada. William Reese é enviado da prisão que estava no Texas para Oklahoma, a fim de encarar as acusações de assassinato. Os procuradores de Oklahoma estão pedindo a pena de morte para o assassino. Após anos de atraso, o julgamento finalmente começa. O dia do julgamento então chega e Cat finalmente fica de frente com William. Aquele foi um dos piores momentos da vida dela. Estar ali, frente a frente com um maníaco assassino, cruel e mau, foi muito doloroso para os familiares de Tiffany. William estava sempre olhando para Cat com um olhar intimidador, e no começo Cat desviava o olhar, assustada. Sandra Sapor, aquela mulher que havia sobrevivido ao ataque de William, também estava no julgamento, e seu testemunho teve uma força muito grande no desenrolar do julgamento. Sandra não estava com medo de William e encarava o maníaco sem demonstrar medo, e aquilo fez com que William virasse a cabeça, desviando seu olhar. Cat, após ver a coragem de Sandra, também tomou coragem e encarou William de frente. O ser desprezível então virou para o outro lado, intimidado pela mãe da jovem assassinada. O julgamento levou alguns dias e no último dia, quando o caso foi passado para o júri, a família foi informada que o resultado poderia demorar de 1 a 12 horas. Porém, o júri não teve dificuldade nenhuma em emitir seu veredito. O resultado saiu tão rápido que a família sentiu como se uma onda de eletricidade estivesse passando por eles. O júri decidiu por um veredito de culpa e William foi condenado por homicídio doloso e por sequestro. Ele foi condenado à pena de morte. Após 24 anos, aquele caso estava finalmente concluído. A família de Tiffany estava finalmente suspirando aliviada, isso tudo graças ao empenho e determinação de uma mãe em fazer justiça pela morte de sua filha. Acompanhe mais casos no nosso canal, deixe seu comentário e se inscreva para mais casos como esse. Um grande abraço.